Bom, boa noite, gente. Vamos então para o próximo estudo, né? Fazer nossa oração e iniciar hoje o estudo deste livro aqui, Os Prazeres da Alma, né? Estudamos as dores da alma, agora estamos nos prazeres da alma. Já chega de dor, né? Não pode ser em excesso, né? Os prazeres não podem ser em excesso. Vamos orar para a gente dar início, né? Senhor Deus, nós estamos agradecidos por mais este momento, deste próximo estudo que iremos realizar. Estamos agradecidos pelo estudo do Evangelho, Senhor, o nosso irmão Paulo Marcelo, que nos aclara, que nos orienta, porque o Teu Evangelho é a condução para vivermos em um mundo melhor, primeiro em nós mesmos e assim fazendo um pouco de luz nesse mundo ainda caótico, Senhor. Abençoe, ó Deus Todo-Poderoso, a todos aqui presentes e as famílias aqui representadas. Inspire-nos no entendimento desta hora. Assim seja. Hoje eu vou estar fazendo um estudo da apresentação que o Hamed, espírito, faz deste livro que ele escreveu, Os Prazeres da Alma. Eu vou ler e durante a própria leitura a gente vai comentando, um pouco. Vamos fazer 30 minutos de estudo, Os Prazeres da Alma. A hermenêutica, que poderia traduzir-se como a arte de interpretar textos ou o sentido das palavras, expõe em detalhes o significado de trechos ou mesmo de obras inteiras, literárias, religiosas, artísticas, etc. Ela deriva do nome próprio grego, Hermes, filho de Júpiter, deus da eloquência, considerado o mensageiro dos deuses. Nesta obra, a exemplo de As Dores da Alma, servimos-nos das contribuições da hermenêutica para proporcionar uma série de sugestões com o objetivo de nos comunicarmos melhor e simultaneamente fazer com que os outros possam nos entender com mais clareza. Organizamos nossas ideias e considerações reflexivas sem nenhuma pretensão de nos julgarmos versado hermeneuta ou especialista em qualquer tipo de elucidação. Queremos apenas humildemente submetê-las ao valioso e habitual exame dos leitores amigos. Muitos companheiros poderão se surpreender com nossa técnica de isolar os trechos das questões do Livro dos Espíritos, revestindo-os de tonalidades e vivacidade peculiares. De algumas questões retiramos apenas pequenas sentenças, envolvendo-as com um aspecto particular e em outras ocasiões aproveitamos-las por completo. Agimos dessa maneira porque acreditamos que num extenso pomar, onde há o cultivo de grande quantidade de árvores frutíferas, cada uma delas tem função e qualidade exclusivas. Assim também no imenso conjunto dos ensinamentos da doutrina espírita, cada estudioso adapta-se a determinada compreensão ou entendimento conforme seu grau evolutivo na grandiosa escala da vida universal. É bem interessante ele colocar essa questão do pomar aqui, porque quando ele fala que cada estudioso, tem sua compreensão determinada, ou entendimento conforme seu grau evolutivo, isso nos dá a dimensão de nós próprios, não só um grau evolutivo fixo, porque no decorrer da vida a gente também tem a possibilidade de mudar, Então nós podemos, no decorrer dessa mesma trajetória, irmos para um grau evolutivo superior ao que estávamos, realizando a nossa modificação interior, a chamada transformação moral, que Kardec fala.
E dentro até dos estudos mesmo, né, do Espiritismo, há aqueles mais ligados, né? Por exemplo, aqui na mesa, o Dr. Paulo Marcelo, né, é um especialista, um pesquisador em cristianismo primitivo, né? Pesquisa, estuda, aprofunda essa parte, né? Eu e Bia já somos pesquisadores que estudamos, aprofundamos a parte de obsessão e desobsessão, né? Onde envolve também, né, o cristianismo primitivo também envolve isso, a questão da mediunidade, da comunicação com os espíritos, né? Mas no campo maior aí das questões da reencarnação e da mediunidade atormentada, né? A pessoa obsedada, né? Influenciada por espíritos ainda perversos, né? Outros têm uma especialização maior no campo da filosofia espírita, né? Filosofia em si mesma, né? Como José Herculano Pires, né? Que é um filósofo espírita. Outros, né? Como o Hamed, a Joana de Ângeles, né? Tem uma especialidade, né? Uma especialização em falar no campo da psicologia sobre a ótica espírita, né? Ou o que eles chamam, né, de psicologia espírita. É um pouco complicado falar esse termo, né? Falar psicologia espírita, né? Porque não existe psicologia cristã, não existe psicologia espírita, existe psicologia, né? E aí a gente vê a ampla possibilidade, né, de estudos dentro do que a própria doutrina espírita, como um grande pomar, nos oferece, né? Continuando aqui na leitura, transcorridos 145 anos, aqui ele escreveu em 2002, né? Então ele está falando 145 anos do surgimento do Espiritismo. Sua mensagem continua sendo a luz que ilumina o organismo social terrestre e inaugura nas paisagens do mundo uma nova era. Restaura nos corações humanos os ensinamentos límpidos do Evangelho de Jesus e abre espaço no seio da humanidade para uma religião de realidade interna. A ciência do Espírito proporciona o bem geral definitivamente, concedendo às criaturas a paz e o contentamento de viver, enquanto a ciência acadêmica, que é igualmente útil e benéfica, tenta reivindicar para si o atributo de constituir o único meio capaz de pesquisar e compreender as coisas do universo. Aqui é interessante, é uma coisa que eu sempre me perguntei, mas hoje eu já tenho a resposta para isso, né? Quando se coloca assim, como o Hamed põe, né, que o Espiritismo, sua mensagem continua sendo a luz que ilumina o organismo social terrestre e inaugura nas paisagens do mundo uma nova era. Eu sempre me questionei, o Brasil é o maior país, né, em número de espíritas. Os outros países têm brasileiros fazendo, né, a divulgação do espiritismo, mas os próprios nativos, muito poucos, são espíritas, né? Então, como que assim o espiritismo é uma luz iluminando o organismo social terrestre? Aí a gente tem que pensar o seguinte: não é o espiritismo como nós vemos configurado, né, como aqui no Brasil, o grupo, né, as palestras, os estudos, mas é a própria ideia espírita que está presente já há muitos anos, né, aí no mundo. Afinal, quantos filmes, né, de teor espiritualista mostrando a vida após a morte, né? Como filmes antigos, Amor Além da Vida, com Robin Williams, Ghost, né, com Patrick Swayze e Whoopi Goldberg, né? Depois aquele, né, antigo, mas não tanto quanto esses dois, O Sexto Sentido, né, com Bruce Willis. Então, assim, a ideia está aí, né? E fora as pesquisas, né?
Por exemplo, desde a década de 1950, 60, o já desencarnado, né, professor, médico psiquiatra e pesquisador Ian Stevenson, na Universidade de Virgínia, ele criou um departamento onde até hoje há médicos psiquiatras e de outras especialidades que pesquisam profundamente a reencarnação. O Ian Stevenson escreveu, por exemplo, 20 casos sugestivos de reencarnação. Aí depois, né, para poder haver, como que eu acho uma resposta dele, né? Porque muitos desses casos sugestivos falavam-se assim, que ele estava pesquisando muitas pessoas em países como a Índia, onde a reencarnação é muito presente, né, como crença. E aí ele escreveu um livro chamado Casos Europeus de Reencarnação, onde não há uma crença difundida na reencarnação. São pesquisas que ele realizou com crianças e adultos, mais crianças até, tendo lembranças, né, de suas vidas, apontando túmulos, residências, locais que a família, por exemplo, principalmente se a criança estava reencarnando numa outra família, ela não teria como ter acesso àquelas informações, né? E ele tirava todas as possibilidades de se ter ali fenômenos, né, paranormais que pudessem de alguma forma levar as crianças àquela informação. E hoje tem um que seria uma espécie de continuador dele, mas não é exatamente isso, que é o Erlendo Araldson, faz esse trabalho, tem artigos científicos muito interessantes nesse campo. E tem o doutor também Jim Tucker, que também faz essa pesquisa, e há outros, né? É um departamento, né, que tem um grande acervo de materiais, né? Então a ideia espírita está aí, né? E realmente está sendo uma luz no organismo social terrestre, porque hoje é tão comum, por exemplo, que no Brasil, apesar de não ser um termo, né, espírita, mas um termo sânscrito, as pessoas falam, né, às vezes até para falar sobre a não afinidade na família, né, com algum parente. Fulano é meu karma, eu estou com você porque você é um karma que eu tenho, por isso que a gente ainda convive, né, seja esposa, filho, sobrinho, enfim, né? Mas isso não era uma expressão usada, né, lá atrás, né? Isso veio se fazendo. E é interessante a curiosidade, né, das pessoas, né? Esse dia eu estava vindo uma van para cá, ela estava em pé e estou vendo, até falei com o Bi, estou vendo uma jovem assistindo, né, pelo celular a novela Viagem, e o motorista da van, eu fiquei até preocupado, ele tão curioso, toda hora eu olhava para o celular do menino que estava lá dele para assistir a novela. Aí eu falei, meu Deus do céu, a curiosidade pode me matar. Né? Mas aí chegou um momento que veio a propaganda lá, os anúncios, eu falei, olha, estamos salvos. Prestou atenção no trânsito. Hã? Não, mas aí não era o momento, não queria ali, não era aquele momento ali, mas se for, vai ser. Então o Espiritismo está aí. E outra coisa que ele coloca aqui é essa questão da ciência do Espírito, né? Que realmente proporciona o bem geral definitivamente, concedendo às criaturas a paz e o contentamento de viver, enquanto a ciência acadêmica, que é igualmente útil e benéfica, tenta reivindicar para si o atributo de constituir o único meio capaz de pesquisar e compreender as coisas do universo. E como que isso está mudando, né? Ainda que a ciência acadêmica, né, o pessoal universitário, as pesquisas universitárias, ainda muitos se coloquem, né, como que somente a ciência explica, mas a própria ciência vem trazendo, né,
interrogações, né? Interrogações, como hoje eu coloquei uma jovem para refletir, né? Sobre a questão de vida após a morte, né? Uma menina de 15 anos que eu falei assim para ela. Ela lançou uma dúvida e eu coloquei para ela o seguinte: olha só, você sabe que ela gosta de ciências, né? E eu falei para ela: você sabe que quando nós morremos, foram feitas pesquisas com ressonância magnética, então com exames de imagens, ressonância magnética funcional, que quando nós morremos, o nosso cérebro permanece em intensa atividade por 7 minutos. Ela falou: não. Então, pode pesquisar aí, um som Google, som não sei quem, que você vai ver isso, né? São pesquisas que a neurociência vem fazendo, e a parte que está mais presente, ativa, né, após o ser humano estar ali morto, é o hipocampo, que traz o quê? As memórias. As memórias estão ativas. Aí eu falei para ela: existe um médico e um cientista italiano, Dr. Ernesto Bolzano, que ele escreveu um livro chamado A Crise da Morte, e outros mais 79 livros sobre fenômenos espíritas, mediúnicos e paranormais. Pesquisou profundamente. E ele falava, sem ter acesso a esses exames de imagens, né, com pesquisa com pessoas, né, à beira da morte, também nas comunicações mediúnicas, né, que os espíritos colocavam. Ele chamou que no momento da morte, mesmo após a morte, havia uma visão panorâmica, as memórias de toda a vida estavam presentes ali. E hoje, com o exame de ressonância magnética funcional, isso se confirma. Aí eu perguntei a ela: o que isso quer dizer para você? Aí ela falou: não sei. Eu vou te deixar uma reflexão filosófica. Será que a nossa consciência permanece viva após a morte? Essa é a reflexão que eu vou deixar para você fazer. E a jovem ficou tonta, porque, né, ela é cética, está naquela fase de, né, não sabe se Deus existe ou não, se tem vida após a morte ou não, e colocamos essa reflexão para ela, né? Aí ela colocou assim: reflexão filosófica. Eu não gosto de filosofia. Eu falei: mas é justamente essa é outra questão. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Tudo saiu da filosofia, né? A medicina, a psicologia, a física, os filósofos antigos, né? Cada um olhava a sua área e dali foram saindo especialidades, né? E a filosofia leva a gente a pensar de forma crítica. Aí ela falou: então não dá para não gostar de filosofia mais, né? Eu falei: não é. Você pode não querer ser filósofo, mas realmente a filosofia está presente em tudo, né? Tudo é filosofia, né? E isso também, claro, serve para nós, né? Nós também refletirmos, pensarmos, questionarmos, né? Buscarmos pensar, né, naquilo que nos acontece, como nós agimos, como nós reagimos, né? Por que nós agimos de tal forma, por que nós reagimos de tal outro modo, e assim nós vamos fazendo um processo de autoconhecimento, né? E abarcando, né, um olhar também mais amplo para as situações. Então, continuando aqui, este livro é parte de um esforço reflexivo no qual analisamos algumas das teorias psicológicas do eminente pesquisador e psicólogo Dr. Carl Gustav Jung
sob a ótica dos conceitos espíritas. Também estudamos outras, utilizando as concepções do budismo, mas, efetivamente, nos servimos de modo especial da psicologia espírita, que está sedimentada na visão cristã e na fé raciocinada e desvinculada de qualquer caráter convencional ou místico. É bem interessante, né? Porque o Carl Gustav Jung, ele foi um discípulo de Freud, né? O pai da psicanálise. Depois de alguns anos de muita amizade com Freud, né? Freud considerava que ele ia ser um herdeiro, né? Dele, um herdeiro no campo da psicanálise, um continuador, mas não foi isso que se deu, não. O Jung se separa, né, de Freud e vai criar o que ele chama de psicologia analítica, né? Para vocês terem uma ideia da afinidade dos dois, quando os dois se encontraram pessoalmente pela primeira vez, que eles até então se conheciam por correspondência, eles levaram, sem parar, 13 horas conversando. Imagina, chegar na casa de alguém, na Europa, que não é comum isso. Você e Charles. Aí o Charles leva uns 48 horas, se duvidar. Sem parar. Direto. 13 horas conversando. Quando o Charles dorme lá em casa, agora está até um tempinho, nossa mãe, vai na madrugada, né? Vai café, vai pãozinho, vai bolinho, e vou eu ficando gordinho. Né? Depois o doutor me chama a atenção, você comeu o quê? Está engordando? Me flagrou na lanchonete comendo. Só comendo. Mas naquele dia eu não almocei, eu estava com fome. Tem perdão, né? Aí ele não falou boião, acho que ele vai caminhar. Aí não, ele vai sair da padaria do Flamboyant com bola média, com pães. Já estava 3 meses sem comer bola média. Fiz a penitência. Nossa. E o Carl Gustav Jung, é interessante, a Joana de Anjos também usa muito dele, né? E ele tem ele foi o primeiro que falou a expressão psicologia transpessoal, né? Aquela psicologia que está além, né, da gente, no sentido de observar a cultura, observar também as relações sociais, né? O que influencia não só as questões do inconsciente em si mesmo, né? Mas como essas outras questões influenciam a gente. E ele vai, né? O Freud fala dessas relações sociais também, mas o Jung ele vai partir para uma outra questão, que o Freud só acreditou no inconsciente pessoal, é um individual, cada um de nós tem um inconsciente, e o Jung não, essa parte que nós não acessamos na nossa mente, justamente o nome é inconsciente, né? O Jung vai falar de um inconsciente coletivo. O que é isso? Onde tem os arquétipos, né? O que são os arquétipos? São as imagens primordiais. Então, por exemplo, se nós temos aí uma pessoa que sonhe, por exemplo, com a figura de um ancião, de uma anciã, e aí aquilo ali é a representação da sabedoria, pode ser até uma representação da sabedoria divina, que é a imagem primordial, a imagem primeira de um ser sábio, um ser humano, qual é? É de um ancião. E daí vem aquela situação, vamos, né, falar bem popularmente, da imagem de Deus, né, como ser humano, um velhinho, né? Então, aquela sabedoria que está presente ali. E ele vai falando outras coisas, de imagens lá de trás, que vão se formando e vão influenciando a vida que nós estamos tendo agora. No meu entendimento, numa visão espírita, nós podemos adequar essa teoria com a reencarnação, mas aí eu não vou falar sobre isso, primeiro que o tempo já está acabando, isso também porque é muito complicado.
né, para a gente dar esse entendimento. Então vamos terminando aqui. Os textos aqui reunidos são produtos de nossa experiência de vida e foram aprimorados de maneira espontânea no decorrer do tempo. Fazem parte do conjunto de bens de nosso diminuto patrimônio de convicções e preconceitos. Foram objeto de estudo os potenciais humanos, os quais denominamos de prazeres da alma: sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade, perdão e outros tantos. Não desejamos, porém, criar conceitos estáticos e distintos, pois acreditamos que dar receitas virtuosas ou apresentar cartilhas comportamentais é acreditar que há uma só visão de mundo ou uma só descrição correta e exata das coisas, ignorando que as experiências podem complementar as ideias e ampliar as percepções tal como elas são aqui e agora e a cada momento no futuro. Tudo o que precisamos aprender é analisar cada sensação, fato ou acontecimento no instante em que eles surgem, jamais definir ou atribuir significados rígidos e taxativos a tudo o que existe. O caminho da multiplicidade nos mostra bem como ver e fazer isso. Não devemos enaltecer nossas concepções ou tomá-las como ideias absolutas, mas analisá-las simplesmente como valores relativos. Só nos pertence aquilo que provém de nós mesmos. Devemos reaproveitar a realidade dos outros como pontes, contentando-nos, porém, com nossa própria realidade. Não se pode reter ou guardar nada daquilo que não tenha vindo de nossas vias inspirativas. Os livros ou as obras literárias podem muito nos ajudar desde que não os elejamos como a verdade. A verdade não está na conceituação das palavras ou textos que se leem, mas nas experiências que podemos ter com ela e a partir dela. Aqui é interessante quando ele fala isso, né? Porque ele fala da experiência pessoal, fala da leitura, né? E é aquela questão, quando nós estamos lendo um livro, onde ali está o pensamento de quem escreveu, a interpretação, né? A visão, a experiência de vida daquela pessoa que escreveu o livro. Ali é a verdade que aquela pessoa carrega. Nós vamos ler o livro, podemos concordar, podemos duvidar, podemos discordar, porque dentro das nossas experiências nós temos como fazer isso. E também não nos permitirmos essas conceituações estáticas, essa rigidez. Lembra do tema rigidez? O Hamed, né, nas Dores da Alma coloca, ele colocou 3 capítulos, né, rigidez. Justamente nós não ficarmos rígidos, né, em nossos tipos de pensamentos, em nossas convicções, nós também repensarmos, né, esses nossos olhares, né? Aquela frase, né, do René Descartes, cogito ergo sum, né? Muitos traduzem como penso, logo existo, mas a tradução correta é duvido. Né? Logo penso, logo sou. Por quê? Duvidar é a minha capacidade de pensar, de raciocinar, de questionar, né? Então, a dúvida está presente aí. E é interessante que o Jung ele falava isso também. Nós podemos, e é muito bom lermos, né? E Jung era um leitor ávido, né? Como um intelectual que era. Mas ele fala, para nós estudarmos a alma humana, somente os livros não bastam. Nós temos que ter a experiência,
Nós temos que ter a experiência própria e também estarmos ouvindo as experiências dos outros. Daí aquela frase, né, que em rede social, muitos psicanalistas, muitos psicólogos colocam, né? Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas quando estiver com uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. Porque senão a gente fica preso só nas técnicas, nas teorias, e onde é a humanidade? Onde a empatia, né? De ouvir o outro e poder buscar entender a dor e o sofrimento que o outro está vivendo. E para isso tem que saber amar. Vai lembrar também do... Realmente. Como é que é? Do livro do Paulo, né? Os Coríntios, primeira carta, né? Primeira carta de Paulo aos Coríntios. 13, eu acho, né? Capítulo 13. Que a gente, se não tiver amor, né? Não adianta nada, né? Vai ao encontro um pouco disso. Sim, exatamente. Se eu não tiver amor, eu nada serei, né? Mesmo que doe meu corpo para ser queimado, mesmo que eu fale a língua dos homens e dos anjos, né? Se eu não tiver amor, eu nada serei. Continuamos aqui. Por exemplo, estas páginas podem ser comparadas a uma jangada que nos transporta de uma margem para a outra do rio. Todavia, quando chegamos ao outro lado, devemos buscar horizontes só nossos e não nos prender obstinadamente ao meio de transporte que nos conduziu. Atingida a outra margem, precisamos ir mais além e não olhar para trás, mas caminhar despertos e desapegados, seguindo o próprio ritmo existencial em busca da verdade. E a numerosa multidão o escutava com prazer. Marcos capítulo 12, versículo 37. Buscamos neste trecho do Novo Testamento a inspiração para o título deste livro. A passagem aqui referida é registrada pelo apóstolo Marcos, quando descreve o ministério de Jesus no templo de Jerusalém, diante da coletividade que se reunia costumeiramente naquele recinto. A eloquência do Nazareno transbordava de sua comunhão com Deus, e todos os que o ouviam sentiam intimamente um sagrado êxtase de amor. O espírito, nas sensações transcendentais, rejubila-se por causa da sensação de liberdade. Quanto menos evoluídos nós estamos, mais ligados ao determinismo da lei nós nos encontraremos. Quanto mais evoluídos nós estivermos, menos ligados ao determinismo da lei nós vamos estar. E aí nós encontramos liberdade. E liberdade dentro da lei de Deus tem a ver com obediência a essas mesmas leis. É tão interessante isso. Eu gosto muito de pensar em Francisco de Assis, quando ele falava que era livre, e como ele obedecia às leis de Deus, realmente ele era livre. Ele tinha liberdade, né? E nós ainda estamos, né, agrilhoados aqui, né, nesse planeta Terra, com a possibilidade de avançar. Nossa maior fonte de desprazer ou insatisfação é acreditar que os recursos de que necessitamos para bem viver estão fora de nós. Os bens de que precisamos estão dentro de nós, visto que cada ser humano é um livro sagrado ou uma biblioteca viva de conhecimentos imortais. Agradeço ao Senhor da vida o presente trabalho, levado a efeito graças à colaboração de um conjunto de amigos generosos que se dedicam a divulgar o conhecimento da vida maior, ceareiros que oferecem a todos os leitores um novo entendimento para que possam viver de uma maneira plena, buscando no templo da própria alma a luz celeste. A consciência iluminada é a salvação das almas. O reino dos céus não despertará em nosso mundo interior
enquanto estivermos atrelados a algum modelo externo de vida. Isso só ocorrerá quando nos sintonizarmos com a essência divina que existe em nós, a qual será sempre o nosso porto seguro, a moradia de que precisamos e que um dia se revelará por abrigo e consolo, bênção e segurança, hoje e amanhã, agora e sempre. Com apreço e vosso de paz, Hamed, Catanduva, 16 de outubro de 2002. Passei aqui 5 minutos do tempo, né? Que aqui está marcando na câmera, depois vai para o YouTube lá direto. Não está online, né? Estou só gravando. E é bem interessante, né? Os prazeres da alma que Hamed fala, que ele dá aqui, né? Sabedoria, alegria, afetividade, coragem, autoconhecimento, lucidez, compreensão, amor, respeito, liberdade, desapego, compaixão, individualidade, perdão e outros tantos. Esses são os prazeres da alma. Então vamos orar para nós encerrarmos, né, mais este estudo. Deus, nosso Pai, estamos agradecidos, Senhor, por mais este momento de reflexões e aprendizados. Que possamos, principalmente, ó Deus Todo-Poderoso, absorvermos estes conhecimentos e colocá-los em prática em nosso dia a dia, a fim de que possamos estarmos cada vez mais próximos de Ti, Senhor. Sabemos que é ajudando que o céu nos ajuda, que possamos assim realizar a cada dia. Assim seja.